Olá a todas e todas, eu me chamo Pano, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio e estou fazendo a disciplina de Análise Real com a professora Cecília Saraiva. A tarefa que a gente tem para essa semana na disciplina é mostrar e demonstrar um teorema importante do curso de análise. No meu caso, eu fiquei responsável pelo Teorema do Valor Intermediário, o TVI. Então, para nós iniciarmos, eu vou começar com o seu enunciado, que ele pode ser descrito da seguinte maneira. Seja f uma função real e contínua, definida no intervalo fechado AB, com f de A diferente de f de B, então, dado qualquer número D compreendido entre f de A e f de B, existe C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de C seja igual a D. Normalmente, quando a gente lê um teorema, talvez na primeira vez, seja difícil entender o que ele está nos dizendo. Mas se a gente dá uma olhada com mais calma, a gente vai perceber que, na verdade, o TVI ele é bem intuitivo. Ele nos diz que, dado um intervalo fechado, né, como a gente leu, se a gente tem nessas extremidades duas imagens distintas, qualquer valor que a gente assuma entre essas imagens, ou seja, qualquer valor que esteja entre f de A e f de B, a gente pode supor, por exemplo, f de A menor que f de B e um valor D entre elas, então f de A menor que D e menor que f de B, se isso ocorre, então existe um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de C seja igual a D. Vamos visualizar isso que fica ainda mais fácil da gente compreender. A gente vai utilizar aqui o Jamboard só para a gente ter uma noção gráfica do que o teorema está nos dizendo. A gente tem aqui, como a gente disse, nosso intervalo fechado AB. No caso que a gente usou, né, sem perda de generalidade, aqui a gente tem f de A e f de B e D entre esses valores. No caso, f de A é menor que D, que é menor que f de B. A gente poderia supor o contrário sem nenhum problema, que f de B é menor que D, que é menor que f de A. A gente já está usando aqui uma das possibilidades, mas o desenvolvimento é análogo. Então, qualquer que seja a forma que assuma essa função, poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assim. Opa, isso aí foi fora. Então, qualquer forma que acabe assumindo essa função, quando a gente encontra aqui esse valor D, a gente percebe que existe um C que está aqui no nosso domínio, que nem A nem B, que é tal que f de C é igual a D. Ou seja, em outras palavras, esse teorema podia ser dito que f de x assume todos os valores que estão compreendidos entre f de A e f de B, à medida que x está variando entre A e B. Então, agora que a gente viu isso, a gente pode voltar para a nossa demonstração. Então, aqui é uma representação, né, gráfica que nos auxiliou, para a gente entender como foi demonstrado, né, uma das demonstrações possíveis, na verdade, do TVI. Para isso, a gente vai iniciar por um caso particular. Ou seja, a gente vai pensar primeiro que o caso que a gente está observando de D não é um valor qualquer, mas sim zero. Então, a gente vai ter as mesmas condições iniciais, a gente vai estar trabalhando com o intervalo fechado AB, a função sendo contínua e real, mas aí a gente vai ter f de A e f de B com sinais trocados. Então, a gente primeiro vai pensar esse caso para o zero, para depois a gente tentar generalizar. Observe que aqui a gente assumiu que f de A é menor que zero e f de B é maior que zero. Novamente, aqui a gente está fazendo sem perder a generalidade, porque se fosse o caso inverso, f de B negativo e f de A positivo, o desenvolvimento seria muito semelhante. Então, a gente agora precisa mostrar, nesse caso particular, que existe um número C pertencente a B, de forma que f de C seja igual a zero. A gente vai fazer isso através do método da biseção, que é o método que a gente vai observar o nosso intervalo, vai ficar repartindo ele pela metade, a fim de encontrar as raízes, ou seja, f de C igual a zero, que pertence a esse intervalo. Então, vamos novamente utilizar o GeoGebra para a nossa visualização. Perfeito, deixa eu dar um zoom. Então, vamos lá. A gente tem aqui esse intervalo fechado. A gente quer encontrar o ponto aqui que esteja no meio, a fim de encontrar um C tal que f de C seja igual a zero. Então, a gente pega esse ponto, que é A mais B sobre 2. Então, observe que A mais B sobre 2 a gente pode chamar de C1. Se C1, na verdade, se f de C1
for igual a zero, então o nosso teorema está demonstrado. Mas caso FC1 seja diferente de zero, sendo maior ou menor, então a gente precisa continuar fazendo esse método a fim de encontrar o f de c que nos ofereça aquilo que a gente deseja, a sua imagem seja igual a zero. Então, se a gente trabalhar com a ideia de que f de C1 é maior que zero, então vamos supor que o f de C1, né, desse valor aqui. O intervalo que a gente vai precisar continuar observando vai ser este aqui, porque f de A, como a gente sabe, é menor que zero, então a gente precisa que os sinais dessas imagens sejam trocados. Caso a gente opte por observar f de C1 menor que zero, então o intervalo que a gente deve observar é esse segundo intervalo. Vamos escolher f de C1 maior que zero, a fim de seguir o raciocínio, lembrando que o pensamento para f de C1 menor que zero é análogo. Então agora a gente tem um novo intervalo fechado, Se a gente tomar A igual a 1 e C1 igual a B1, então a gente vai pegar aqui o ponto intermediário de A1 e B1, que a gente pode chamar de C2. O desenvolvimento vai ser o mesmo, a gente vai pensar, se f de C2 for igual a zero, então eu resolvi meu problema, já demonstrei meu teorema. Mas caso não, eu preciso ver se ele é maior ou menor que zero e continuar com esse método. Então, observem que o primeiro intervalo que a gente fez, a gente pode chamar de y igual a zero, que vai de A a B, está definido neste intervalo fechado. O segundo também é um intervalo fechado, que está definido em A1, B1. Se a gente continuar agora, né, supondo que f de C, no caso agora 2, deixa eu botar aqui, f de C2 é maior que zero, a gente continua observando aqui à esquerda um novo intervalo. Se a gente chama A igual a 1 também igual a 2 e faz esse novo ponto aqui, chamando o C2 de B2, tomando, né, C2 como B2, a gente tem que esse ponto intermediário vai ser A2 mais B2 sobre C2. Desculpa, sobre 2. Da mesma forma, a gente poderia chamar esse ponto de C3, fazer a mesma análise dos casos possíveis, se a f de C3 vai ser igual a zero, maior ou menor, e aí a gente daria sequência aos intervalos até encontrar o ponto que nos satisfaça. Repare que o intervalo próximo que a gente observaria seria A2, né, o que a gente observou, na verdade, é A2, B2. O próximo seria A3B3, continuando com essa mesma nomenclatura, até que a gente chegaria em IN de AN-BN, né, definido nesse intervalo. Repare que nosso intervalo está ficando cada vez menor. A gente está reduzindo, né, a gente tinha aqui, e aí a gente foi para cá, e aí a gente foi para cá, e aí vai reduzindo, até que fique muito pequeno. Ou seja, o comprimento desse intervalo, ele pode ser definido como Bn menos An, mas também como o nosso intervalo inicial, B menos A, sobre 2 elevado a N. E à medida que N está ficando suficientemente grande, então o que acontece é que, vou botar aqui, o nosso IN está tendendo a zero. Isso é interessante da gente observar, porque, vamos voltar agora aqui para a nossa tela de apresentação, isso é interessante da gente observar, porque à medida que a gente constrói esses intervalos, a gente percebe que o comprimento dele está tendendo a zero, e ainda mais que cada um desses intervalos, um está contido no outro, ou seja, e zero contém em 1, que contém em 2, que contém em 3, e assim sucessivamente até contém em n, a gente pode se utilizar do teorema dos intervalos encaixados. O que o teorema dos intervalos encaixados nos diz? Ele diz que se a gente tem um intervalo, né, no caso a NBN fechado, que seja uma família de intervalos fechados e encaixados, isto é,
I1 contém I2, contém N, assim como a gente viu anteriormente. Então, existe pelo menos um número C pertencendo a todos os intervalos, ou seja, C pertence à interseção de todos esses intervalos. Só que se além disso, a gente tem que o comprimento tende a zero, que é o que a gente também está observando, então esse número será único. Então, a interseção de I1, I2 até IN vai ser o ponto C. Dessa forma, utilizando desse teorema, a gente conseguiu chegar no que a gente queria. A gente encontrou um único ponto C nesse intervalo. Agora a gente precisa ver se f de C é igual a zero. Para isso, a gente observa primeiro que C está interior ao intervalo zero, que era o nosso intervalo inicial fechado, AB. Ou seja, ele não é um ponto dos extremos e, portanto, pertence ao intervalo aberto AB, que já era uma condição inicial do teorema que a gente queria, né, no caso particular, demonstrar. Agora a gente precisa provar que f de C é igual a zero, que de fato é isso que o teorema nos diz, né? O zero que está entre essas imagens que têm sinais opostos. Para isso a gente vai demonstrar por absurdo. Mas primeiro a gente observa que f de AN, que é aqueles valores que estão ali muito próximos do ponto C pela esquerda, e f de BN, né, que são as imagens que estão muito próximas também de C à direita, se aproximando dele dessa forma, no caso, f de AN é menor que zero e f de BN é maior que zero. Então, vamos lá, vamos supor por absurdo. A gente supõe, então, que f de C é maior que zero. A gente podia supor que f de C é menor que zero e o desenvolvimento seria análogo, fazendo as necessárias e pequenas alterações. Mas vamos continuar com essa suposição. Como f é contínua, então existe uma vizinhança que a gente está chamando de delta de C, na qual a função é positiva. Então, a gente está se usando da questão dela ser contínua para afirmar isso. Ou seja, existe um intervalo que a gente está chamando de A, que é igual a C menos delta e C mais delta, tal que f de x é maior que zero para todo x pertencente a A. Mas reparem que esse resultado é um absurdo, pois a gente viu que com N suficientemente grande, esse intervalo está ficando muito pequenininho, né? A gente sabe que ali está ficando tendendo a zero, mas com esse N suficientemente grande, o IN ele está contido nessa vizinhança. E a gente sabe que nessa vizinhança, então, vai ter a M. Só que f de AM é menor que zero. Portanto, é um absurdo, porque para todo x pertencente a A, f de x tem que ser maior que zero, mas a gente sabe que f de AN é menor que zero. Portanto, f de C não pode ser maior que zero, da mesma forma não poderia ser menor que zero, e, portanto, a gente conclui que f de C é igual a zero. Agora que a gente conseguiu demonstrar o caso particular, a gente vai falar sobre o caso geral do TVI. Para isso, a gente vai voltar nas condições iniciais que a gente tinha, que era uma função definida no intervalo fechado a B, que é contínua, tal que f de A seja menor que D e f de B maior que D. Notem que a gente está seguindo com o mesmo exemplo que a gente deu, né? F de A menor que f de B, com D entre eles. Poderia ser o contrário sem nenhum problema. Então, vamos considerar uma função auxiliar para que a gente possa transladar esse problema para o zero, de forma que g de x é igual a f de x menos d. A gente vai saber, então, que g é contínuo, uma vez que f é contínua. E, além disso, a gente pode perceber que se a gente substituir a e b no valor da função g de a, a gente vai ter que g de x, a gente vai ter que g de a é menor que zero, pois g de a é igual a f de a menos d, e uma vez que f de a é menor que d, então g de a tem que ser menor que zero. E a mesma coisa vai acontecer para g de b, só que agora o contrário, g de b vai ser maior que zero, pois como f de b é maior que d, quando a gente fizer f de b menos d, a gente vai ter um resultado positivo. Sendo assim, a gente já viu no caso anterior particular que se a gente tem g de a maior que zero e g de b menor que zero, então necessariamente existe um c, tal que g de c seja igual a zero. Então a gente pode afirmar isso, porque a gente demonstrou anteriormente. Então, se g de c é igual a zero, a gente tem o seguinte desenvolvimento. G de c é igual a f de c menos d. A gente sabe que g de c é zero. Logo, zero vai ser igual a f de c menos d. Logo, f de c é igual a d, que é justamente o que a gente queria demonstrar. A gente está demonstrando que f é uma função definida no intervalo fechado, AB contínua tal que f de a seja menor que d e f de b maior que d. Então, a gente mostrou aqui que existe um c tal que f de c seja igual a d. Reparem que a gente se utilizou de um recurso de trasladar o problema para o zero. A gente primeiro viu
se isso funcionava em zero, a partir daí a gente criou uma função auxiliar e fez o caso geral. É muito legal de destacar que, normalmente, o TVI ele é usado para utilizado para encontrar raízes de polinômios. Então, ele é muito usado neste caso particular mesmo, onde D é igual a zero. Como vocês podem ver na tela, eu estou colocando a referência bibliográfica desse nosso trabalho, que foi o livro de Geraldo Ávila, de análise matemática para licenciatura. Para aqueles que desejarem ver um pouquinho mais como ele faz a demonstração lá, a gente utilizou como referência, tanto o denunciado como a demonstração, e tantos outros teoremas e problemas que possam ter na área de análise, a gente também recomenda a leitura. Espero ter ajudado. Muito obrigada.